Olá! Depois de uma refeição, o alimento percorre um caminho, vai sendo transformado em pequenas moléculas de nutrientes que o corpo absorve e utiliza. Neste trajeto, músculos ajudam a fazer essa movimentação, impulsionando e misturando os alimentos com os sucos digestivos. Depois de absorver o que precisa, a parte não digerida percorre o intestino grosso e é expelida. A função intestinal varia de uma pessoa para outra e também no mesmo indivíduo, dependendo do momento e das circunstâncias. Para muita gente, por exemplo, basta viajar ou sair de casa para que o intestino pare de funcionar. E há também o contrário, pessoas que depois de um momento de um susto ou de um estresse têm uma diarreia. Além do estresse, fatores como a dieta, medicamentos, doenças e até mesmo padrões sociais e culturais podem alterar o funcionamento do intestino. A diarreia inconveniente, a incômoda prisão de ventre ou ainda a manifestação alternante desses quadros nem sempre tem relação apenas com os hábitos alimentares e pode indicar algum distúrbio. No programa de hoje, nós vamos investigar quais são as principais doenças que atingem o intestino, entender de que forma a alimentação interfere no funcionamento do intestino, saber se o uso frequente de laxantes pode prejudicar esse funcionamento intestinal, esclarecer dúvidas sobre a doença de Crohn, saber de que maneira as intolerâncias e alergias alimentares podem causar distúrbios no intestino. E, claro, falar sobre o câncer coloretal. Tudo isso a partir de agora. Então, fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre a saúde do intestino e doenças do intestino, participam conosco hoje as coloproctologistas doutora Magda Maria Profeta da Luz, doutora Luciana Maria Píramo Costa e o gastroenterologista doutor Célio Jefferson Salgado. Claro, você também participa desse debate sempre. Tem alguma dúvida, quer fazer pergunta, mandar comentário ou até dar o depoimento sobre doenças do intestino, é só ligar para a gente ou mandar e-mail. O número de contato é 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Agradeço muito a presença de vocês no nosso programa e para começar, eu gostaria que vocês explicassem as funções do intestino, para a gente entender de que maneira essas funções podem ser atrapalhadas e o que pode ocorrer, às vezes até por questões de hábitos do nosso dia a dia. Mas vamos começar pelas funções, doutora Magda. As funções do intestino, né, se a gente pensar no intestino delgado e no intestino grosso, né, nós temos essa divisão, o intestino mais fino, vamos dizer assim, que tem mais ou menos uns 6 metros, e o intestino grosso, que tem mais ou menos 1,5 metro. Cada um tem função diferente. O intestino delgado, a priori, ele vai fazer absorção de nutrientes, de vitaminas. E o intestino grosso, a grande função do intestino grosso é reabsorção de água. Ah, tá. Para depois... Agora, isso eu achei importante, porque esclarecer que o intestino tem essa função da absorção, né? Isso que é extremamente fundamental para toda a nossa saúde. Vai depender, então, da saúde, da integridade intestinal, dessa parede do intestino, de que maneira nós estamos bem ou mal. Quais são as queixas mais frequentes ou as doenças mais comuns que podem acometer o intestino? As doenças intestinais nós podemos classificar nas doenças funcionais, certo? Que a parede é íntegra, você não tem na mucosa nenhuma alteração, mas você tem no funcionamento. Não podemos esquecer das parasitoses, né? Claro. Que nós moramos num país tropical, onde tem muita parasitose, e aquelas doenças que você tem alteração anatômica, quer seja por um processo inflamatório, quer ser por algum tumor, certo? Então, essas são as doenças que nós vamos encontrar no intestino. Hoje em dia fala-se muito também em alergias e intolerâncias alimentares que afetam de alguma forma também a saúde intestinal.
Sim, com certeza. Quando a doutora Magda comentou sobre a função do intestino delgado, ele tem uma fundamental importância na absorção de determinados nutrientes. Algumas pessoas nascem com uma predisposição genética a não tolerarem determinados nutrientes. Quando não toleram esses determinados nutrientes, passam a apresentar alguns sintomas, seja diarreia, seja constipação intestinal, estufamento do intestino com acúmulo de gases, ou também com a sensação de mal-estar e dor. Né? Algumas intolerâncias, como a intolerância à lactose, que é muito comum entre E hoje tem se tornado cada vez mais frequente, né? Sim, hoje a queixa de intolerância à lactose tem sido muito frequente. É muito frequente. E há também uma intolerância chamada ao glúten, né? Que é menos frequente, mas não menos importante, que deve ser valorizada porque tem um diagnóstico um pouco mais difícil de ser feito e sempre deve-se pensar em alguma intolerância quando há alguma queixa intestinal. Ou seja, que é a doença celíaca. Sim, né? doença celíaca e muitas vezes a intolerância à lactose, porque muitos diagnósticos feitos inicialmente como distúrbios funcionais, né, na verdade são distúrbios orgânicos físicos que recebem a influência da má absorção desses nutrientes. Vários fatores podem, como a gente até falou na abertura do programa, podem interferir no bom ou mau funcionamento intestinal. Desde hábitos alimentares até, como eu citei exemplo aqui. Às vezes é comum as pessoas terem um intestino que funciona mais ou menos bem, mas é só viajar que ele para de funcionar. Por que isso acontece? Porque essas alterações, às vezes, de ambiente, modifica, às vezes, até estado emocional, modifica o funcionamento do intestino. Isso ocorre realmente, né? Saiu até um artigo há pouco tempo falando muito sobre isso, que explica essa questão, vamos dizer assim, social do intestino, vamos dizer assim. As mulheres, 80% dos problemas intestinais, no caso até constipação, essas coisas assim, são das mulheres, são nas mulheres. E muito isso se faz, como você falou, a mudança de ambiente, essa coisa toda, muito se faz até pelos próprios tabus que são encontrados, as dificuldades que as pessoas têm de se relacionar com o intestino. Entende-se que o intestino é algo que sempre exonera algo que é mal cheiroso, que é desagradável, e as mulheres, mais as mulheres que os homens, com certeza, foram criadas para serem princesas. Bonecas lindas, maravilhosas, que não exalam cheiro nenhum desagradável, que não tem coisas feias como essa, que seria evacuar, pensa bem. Então, isso é um fator que faz com que haja essa mudança. É claro que muitas vezes, quando a pessoa viaja, ela também modifica completamente os seus hábitos alimentares. Ela não consegue se alimentar da mesma forma, ela não tem as mesmas atividades físicas. Mas é muito importante lembrar essa coisa do tabu, que é muito grande em relação ao intestino. Então, a pessoa fica com medo de ser, vamos dizer assim, rotulada por alguma coisa desse tipo. Às vezes até nem precisa de uma viagem, não. Às vezes a pessoa, por exemplo, acorda de manhã cedo, tanta coisa para fazer e sai para trabalhar e não deu tempo de ir no banheiro. E no trabalho ela não vai. Não vai. No serviço, pode falar. Aí é uma informação interessante que é a interação com o ambiente em que a pessoa, muitas vezes a mulher, como a Magda disse, tem uma interação muito boa com o próprio ambiente de casa. Da sua casa. Da sua casa. É um ambiente onde ela tem um certo domínio. E onde há menos pessoas. Exatamente. Ela não tem que se expor. Não tem que se expor, exatamente. Mas isso, bom, eu até acabei tocando num ponto, essa coisa de marcar um horário, ter um hábito, isso é importante, igual a gente tem o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de ir no banheiro, isso também é importante para a saúde intestinal? É muito importante, porque o intestino tem o ciclo dele de movimento. Se você faz uma dieta, se você tem a sua dieta, toma o seu café de manhã, certo? Depois, antes do almoço, faça alguma pequena refeição e almoça. Então, o intestino também vai ter um ciclo na sua movimentação, certo? Então, é importante que você, além de ter o horário para você evacuar, que você tenha o horário para se alimentar. Porque, na verdade, sempre fica assim, não, depois eu almoço, depois eu lancho, depois... Então, é importante que se tenha isso. As pessoas que, às vezes, por questão do trabalho, não podem ter, assim,
ter uma regrinha bem Estipulado, estruturada, estipulada, um horário, ela deve pelo menos fazer um bom café da manhã. Certo. Porque ela ficou um tempo grande sem alimentar. Se ela fizer um bom café da manhã, onde ela vai ter frutas, certo? Ela vai ter um movimento que é o que a gente chama de reflexo gastrocólico. Se você tem um bom café da manhã, você tem um reflexo gastrocólico bom, você vai conseguir evacuar antes de sair de casa. Então, se você faz isso antes de sair de casa, você está o dia inteiro tranquilo. Se você não tem esse horário bom, é importante você estabelecer um horário em que você possa sentar no vaso, relaxar e evacuar. E deixar. Sentar no vaso, já falando que daqui um pouquinho eu tenho que sair, olhando no relógio, não vai conseguir evacuar. Certo? E é um dos principais motivos de constipação intestinal. E essa coisa de vocês aproveitar o reflexo, como a Luciana falou, é importantíssimo. Esse reflexo é fisiológico. Uma vez que o alimento chega ali no estômago, do duodeno, ele vai emitir uma mensagem tipo assim: gente, vai embora, pode caminhar que tem mais vindo. Então, fila indiana. Exatamente, é fila assim, ó, vamos caminhando, que é para frente que se anda. E aí isso ajuda fisiologicamente, normalmente. Entendi. Agora, se naquele momento falar, não vou ter tempo... Não, aí isso tudo acaba, e vai embora, e acabou, e prendeu. E cada vez que a pessoa ela perde esse momento, fica mais difícil depois de readquirir essa sensação. Pode falar. Então é importante aproveitar esse reflexo gastrocólico no sentido de entender qual que é o melhor momento. Após a refeição é um bom momento? É. Existe esse reflexo? Sim. Ele é natural? É. Claro. Mas é importante perceber o sinal, né? Há um pequeno sinal, uma pequena vontade, um desconfortozinho, assim, olha, estou com vontade de evacuar. Né? Então, escute esse sinal. Escute esse sinal, siga em frente e tente agir. Né? Não pode ser feito após o café da manhã, porque tem um horário, tem o trabalho, tem a escola, tem isso, tem aquilo. À noite em casa, quando o ambiente já é mais relaxado. Né? É importante respeitar esses horários. E podem existir, por exemplo, alimentos que estimulam mais, porque tem pessoas que relatam, gente, é só tomar uma xícara de café que pronto, resolve. Existem alimentos que podem ou não? Alguns alimentos podem, outros não, mas isso é muito variável. Isso também depende pessoal mesmo, né? Muitas pessoas têm para o café, outras não. Entendi. Né? Algumas pessoas com leite, né? Que já tem às vezes uma absorção, né? Incógnita ali, né? Bom, daqui a pouco a gente continua, a gente ficou muito falando sobre o intestino mais preso, porque eu acredito que é um problema muito frequente para muitas pessoas. Mas daqui a pouco eu quero conversar sobre outras coisas, algumas complicações mais sérias, como aquela pessoa que tem uma alternância entre diarreia e prisão de ventre, produção de gases, cólica, o que isso pode ser, por que isso acontece, e até, inclusive, falar também do câncer coloretal, que eu acho extremamente importante a gente debater sobre esse assunto. Nós vamos para o intervalo, mas antes eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece, eu estou sempre falando dessa campanha, se você já está fazendo parte, o nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir com a sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe do programa. Doenças do intestino é o nosso tema. E o telefone para participar é 3209-0119. E-mail saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Doenças do intestino é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Você já sabe, para participar, basta ligar para 3209-0119 ou enviar um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Eu queria registrar um telefonema que a gente já recebeu aqui da Maria Cândida Reis, do Bairro Cruzeiro,
que manda um abraço. Ela tem síndrome do intestino irritável, ela diz aqui, e está gostando muito do programa. E eu me lembro dela porque há mais tempo, na época que eu era repórter, fazia reportagem na rua, e eu fiz uma reportagem com ela exatamente sobre esse tema. Então, muito obrigada por participar e nós vamos abordar esse assunto. Só que antes de abordar esse assunto, a gente estava conversando muito no bloco anterior sobre a prisão de ventre, a pessoa que tem o intestino preso, com aquela dificuldade de funcionar. E por que isso é tão frequente, doutor Célio? A gente estava conversando sobre isso, né, no intervalo. É uma situação muito frequente atualmente em função das características da alimentação moderna. Então, eu costumo dizer uma frase que é muito interessante e que diz o seguinte, que o ser humano começou a ter constipação intestinal quando passou a processar e quebrar os grãos antes de ingeri-los. Quanto mais processado é o alimento, mais refinado ele é, menos fibras há. E mais carboidratos. Simples, né? Simples, exatamente. Simples. Então, há uma diferenciação na proporção entre fibras e outras substâncias e as fibras fazem falta. Entendi. Elas são muito importantes para a boa manutenção do funcionamento intestinal. Ou seja, junta-se a isso, aquilo que vocês comentaram no bloco anterior, as pessoas hoje em dia realmente não têm tempo. Não tem tempo de parar para ir no banheiro porque a vida é corrida, então não tem tempo de comer, não tem tempo de fazer aquele lanchezinho no meio da manhã, como você mesmo falou, doutora Luciana. Ah, não comi porque eu não tive tempo. Ah, não tem tempo de almoçar, não, isso é luxo. Ou seja, e aí quando tem tempo, opta por aquilo que é mais prático. Sim. Claro. Então, o Que que é é mais prático? Aquilo que industrializado. já comprou pronto, industrializado. Então, os biscoitinhos realmente substituíram as refeições, né, às vezes. É só o telespectador criar o hábito de olhar as informações nutricionais dos produtos industrializados. Alguns produtos ditos bons ou saudáveis, segundo a mídia, talvez não sejam tão saudáveis assim. Muitas vezes nas informações nutricionais tem escrito lá, fibras, 0. Zero, entendi. Ou algo muito próximo de 0. Então, isso que eu Não queria é dizer. Então, o que as pessoas devem ficar atentas ao olhar As esse rótulo? informações nutricionais. Mas, principalmente, fibra é uma delas. Sim, exatamente. Tá? Antes da gente continuar nosso debate, nós vamos conhecer a história de uma pessoa. Ela tinha intestino preso, alternando com diarreia, excesso de produção de gases e até enxaqueca. Essas eram as queixas da representante comercial Vânia Mendes. Quando ela viajava, a situação ficava ainda pior. O diagnóstico? Síndrome do intestino irritável. Nós vamos então acompanhar o caso dela na reportagem de Daniele Domingos. Foi na adolescência que Vânia percebeu que seu intestino não funcionava muito bem. Quando viajava ou mudava a rotina, ela tinha dificuldades para ir ao banheiro. Em algumas situações, ficava até 7 dias sem evacuar. Com o tempo, a situação foi se agravando. A prisão de ventre eu tenho desde mocinha. Agravou quando a gente começa a sair para fora para trabalhar, porque você acha que não vai fazer no serviço. E eu achava e não conseguia fazer mesmo. Então eu vinha para casa, mas aí o tempo era curto, porque eu também estudava à noite. Aí deixava para outro dia, não dava tempo e com isso a gente vai empurrando e às vezes dava até uma semana sem ir ao banheiro. Enxaqueca, gases e constipação, alternando com diarreia acentuada, levaram ao diagnóstico, síndrome do intestino irritável, também conhecida como colite espástica ou cólon irritável. Ela percebeu que a ansiedade ou a tristeza podem dar início às crises, como aconteceu na formatura da filha. Em 2010, minha filha formou, eu estava muito feliz com a formatura dela. Às 6 da tarde, estavam todo mundo já começando a arrumar, meu horário no salão para arrumar. Eu comecei a ter a crise, que eu acho que aí já passou a ser a colite, que eu fui no banheiro 20 vezes até meia-noite. Para evitar as crises, ela toma diariamente remédios para ansiedade, antigases e para gastrite. Evitar o uso de roupas justas e alguns alimentos como leite, açúcar e fibras também fazem parte do tratamento. O açúcar, eu só tomo café com adoçante, porque o açúcar eu sinto que ele não me faz bem. Folhas, né, no geral, se eu como folhas, se eu como uma saladinha de folha, eu tenho que colocar alguma coisa junto para prender, para balancear. Feijão, não posso comer feijão, uma coisa que eu não como. Eu amo feijão, mas não como. Ele forma os gases, esses gases começam a fazer uma reviravolta dentro do intestino e batata também, dá a diarreia. Para quem sofre do mesmo mal, Vânia dá uma dica. Se você conseguir
achar graça da situação também, levar na esportiva, e sabe que você não é a única que tem isso, tem muita gente que tem isso, né? A dieta é imprescindível, saber alimentar, e saber alimentar você só aprende quando você está dentro desse quadro, quando você passa por isso, você vai saber o que você pode e o que você não pode. É interessante porque o que ela relatou aqui pra gente foi exatamente o que a gente comentou lá no primeiro bloco, que ela às vezes ficava uma semana sem ir no banheiro porque não tinha tempo, porque ia trabalhar. Eu gostaria que vocês comentassem a reportagem também. Quem quiser comentar, o que acha mais interessante? Na verdade, eu acho que não tem uma... Ela deu um padrão de dieta ali. Mas, na verdade, não existe um padrão. Você tem que... O paciente que sente esses sintomas, eu acho que ele tem que procurar o médico. Primeiro, para o médico identificar se existe algum... que nós temos várias patologias que têm os mesmos sintomas, como o Dr. Célio já falou. Nós temos a sensibilidade à lactose, nós temos a doença celíaca, certo? Tem doença de Crohn, tem a retocolite, tem isso tudo que pode dar, apesar do quadro dela ser muito típico, né? Diarreia alternada com constipação, desconforto abdominal. Excesso de gases, né? Excesso de gases caracteriza muito a síndrome do intestino irritável. Certo. Só que um dos tratamentos da síndrome do intestino irritável é o uso de fibra. O que, na verdade, ela está abolindo. O que acontece às vezes é que o paciente começa... Você tem aquele período em que a alimentação, certo, vai começar a fazer efeito. Então, às vezes, o paciente com constipação, o paciente com síndrome do colo irritável, você manda ele ingerir folhas, porque a folha tem celulose, a celulose ela vai absorver a água, então ela vai ter o paciente constipado vai ter uma fezes maior volume e uma fezes mais hidratada. Né? Mas, às vezes, nesse período, o paciente tem desconforto, porque tudo que faz o intestino funcionar, até que ele comece a funcionar, dá gases. Certo? Então, não começou a fazer a dieta hoje e amanhã está bem, não. Entendi. Então, tem esse período. Então, eu acho que as pessoas não podem levar essa dieta que ela falou como padrão. Certo. A síndrome do intestino irritável é uma coisa muito de pessoas para pessoas, porque nela você tem fatores de movimentação intestinal, certo? Você tem fatores psicossomáticos que são muito importantes. Que ela até citou o caso dela, Exatamente. né? De um exemplo ali da filha dela. Então, cada caso é um caso. Uma coisa interessante nessa questão aí dos fatores, vamos dizer assim, psicossociais ou o que seja, é porque é o seguinte, tem fatores genéticos, tem fatores alimentares, tem fatores infecciosos, tem vários fatores. Mas é uma coisa importante que os pacientes, eles têm que entender, uma vez dado o diagnóstico correto, como diz o Dr. Célio, isso é muito importante, e a doutora Luciana, você tem que realmente ver se não é, às vezes tem muito mais intolerância à lactose do que mesmo a síndrome do intestino irritável. E é importante que a pessoa entenda que isso é um conjunto. Se a pessoa também não consegue trabalhar o lado emocional, muito dificilmente ela vai conseguir controlar o resto. Tem esse padrão então, essas de coisas, excesso de ansiedade, tem um às certo vezes. padrão, não é só isso. Entendi. É importante dizer que não é só isso. Mas muita gente associa as crises com isso. Entendi. Com relação à dieta que ela citou, é muito importante a individualização e o bom equilíbrio entre fibras e alimentos que não são ricos em fibras. Porque algumas fibras são prescritas até mesmo para controlar diarreia e melhorar o bolo fecal. Até porque a gente tem dois tipos de fibras também, não é há vários isso? tipos de fibras, né? Vários Dois tipos de fibras, há combinações diferentes. E essas pessoas têm uma dificuldade porque, primeiro, que passam por vários consultórios médicos, passam por vários tratamentos ditos alternativos, não médicos, porque alguém informou algo, citou algo, deu uma dica de algo mais caseiro. E o diagnóstico depende de vários fatores. Tem que haver alterações há alguns meses, vários meses, muitas vezes 6 meses ou mais,
né? Tem que haver uma predominância ou de intestino preso ou intestino solto ou uma alternância. Tem que haver algum grau de dor ou desconforto, muitas vezes uma distensão abdominal. Uma pesquisa, pelo menos mínima, de outras questões físicas e orgânicas para descartar. Há um tempo atrás dizia-se que era um diagnóstico de exclusão, tinha que se fazer tudo antes para se chegar ao diagnóstico. Atualmente não, hoje é um diagnóstico de inclusão mesmo, mas há tratamento para isso. Aí depois a gente conversa mais. Então, eu quero falar sobre outras doenças, vocês citaram aqui, doença de Crohn, eu quero entender o que é isso. Mas daqui a pouco, depois do intervalo. Doenças do intestino é o tema do Pense Saúde de hoje. Nós vamos para o intervalo. Enquanto isso, você pode participar mandando e-mail ou mandando pergunta por telefone. O número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Pense Saúde. O tema de hoje, saúde do intestino, doenças intestinais. Eu antes queria só pedir desculpa aqui, gente, no bloco anterior, eu não sei. Maria Eugênia Reis, você mandou uma mensagem, eu agradeci, lembrei de você, lembrei até de onde você mora, lembrei de quando eu fui fazer a reportagem. E na hora que eu fui ler, eu li Maria Cândida, porque não sei porquê. Maria Eugênia, perdão, um abraço e mais uma vez, obrigada pela sua participação. Nós falamos sobre síndrome do intestino irritável e alguém falou sobre doença de Crohn. Foi a doutora Luciana até. Sim. Eu queria entender que doença que é essa, doutora Magda. A doença de Crohn é uma doença inflamatória, é uma inflamação que acomete, que pode acometer da boca ao ânus, qualquer parte. E essa inflamação, ela se dá em toda a parede do intestino. Nossa. Ela pode acontecer em toda a parede do intestino. E essa é então, é como se as células do intestino não reconhecessem elas mesmas como delas. E houvesse uma agressão àquelas células, então formando uma inflamação. E ela é uma inflamação, como eu te disse, que pode ocorrer em alguns setores. O mais comum é o final do intestino delgado, chegando ao intestino grosso, mas ela pode ocorrer da boca ao ânus em qualquer lugar. Mas e o que isso provoca, doutora Luciana? Dor, dificuldade até de movimentação? O que isso provoca? Isso vai depender, como a doutora Magda falou, de onde está, certo? O mais comum na maioria, é a alteração de hábito intestinal. Também, essa mesma coisa de diarreia e porque se você altera a mucosa, você vai alterar a absorção, certo? E aí também é o próprio processo inflamatório, quando o alimento passa por ali, ele tem tendência a expelir. Agora, a doença de Crohn também pode ser uma doença de Crohn perianal, onde o paciente vai achar que tem hemorroida, onde que ele vai achar que tem fístula. É fístula, mas é uma fístula específica. Entendi. Certo? Ele pode, às vezes, inicialmente, ser diagnosticado como um colo irritável, porque às vezes a alteração dos sintomas, diarreia e às vezes constipação, porque a doença de Crohn não dá só diarreia, tem pacientes que são constipados. Isso, como a doença de Crohn, ela tem fatores genéticos, fatores imunológicos e fatores psicossomáticos. Mas então como é que é feito esse diagnóstico diferencial, por exemplo, já que é tão semelhante a sintomatologia? Não, inicialmente que é semelhante, certo? O que acontece? Quando você tem dúvida que o paciente tem, você vai fazer exames, você vai fazer uma colonoscopia, você vai fazer uma enterografia. Então, exame de imagem exatamente, imagem. Quando você tem um paciente que tem doença de Crohn, você tem que fazer o que se chama estadiamento do paciente. Se pode dar em qualquer parte do intestino, certo? Se ele tem diagnóstico de Crohn, você tem que fazer exames para ver todo o trato gastrointestinal, para que você possa tratar corretamente o paciente. Porque dependendo da extensão, dependendo dos locais, vai depender do medicamento que você vai usar, vai depender da atitude que você vai tomar. Chegou uma pergunta aqui de casa, eu gosto normalmente de colocar as perguntas no último bloco, mas é uma coisa que eu também gostaria... Deixa eu ver aqui. Não
depois eu acho ela aqui, que eu gostaria de abordar. Porque, como a gente falou no primeiro bloco, como o intestino preso, a prisão de ventre é uma coisa muito frequente, as pessoas acabam recorrendo a medicamentos por conta própria, ou um chazinho que a pessoa já habituou a tomar, ou que fulano indicou. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse hábito de tomar um medicamento que eu sei, esse eu sei é certeiro, ou até chás. Eu acho que é uma coisa muito perigosa. Eu acho assim que é uma coisa muito importante que tem que se falar disso aqui, é o perigo que é. A televisão, o rádio, o tempo inteiro fala assim, seu intestino? Toma aí seu intestino, use isso que vai fazer funcionar, use aquilo que é uma maravilha, com certeza isso vai resolver. E realmente a saúde não é uma coisa tão fácil assim. O acesso, às vezes, a uma consulta não é tão fácil. E as pessoas falam assim, não, isso é só isso. Eu vou resolver da maneira. E sempre aquele jargão, é natural. Produto totalmente natural. É, sempre. Que de natural não tenha nada, vamos dizer assim, né? Então, eu falo até muito com meus pacientes assim, cicuta vem de folha e mata. É natural. É natural também, Mas assim, mata. realmente existem chás, é natural, mas o fato de Mas ser natural não significa a diferença não é essa, não. O chá é fitoterápico, porque ele vem das folhas. Mas não quer dizer que aquilo vai fazer um efeito benéfico para a pessoa. É medicamento. É do mesmo jeito, né? E é muito importante salientar, porque muitos pacientes tomam vários remédios muito populares para constipação intestinal e eles são, na verdade, agressivos à mucosa do intestino. Irritam realmente. Provoca uma irritação tão grande que o intestino é estimulado a produzir mais líquido e muco e elimina aquele conteúdo. Entendi. Às custas de dor, dificuldade Cólicas, e sem resolver às a vezes. causa. Porque volta a constipar. E pode deixar o intestino assim preguiçoso, vamos colocar, ou seja, ele só funciona se ele for estimulado Não por digo medicamento? preguiçoso por si só, mas a pessoa se habitua a depender daquele medicamento. Ela sabe que se ela não fizer nada em prol dela mesma com uma alimentação saudável, ela tem um remédio para resolver, entre aspas, o problema. Entendi. E tem algumas medicações que alteram a inervação. Então, com isso, o movimento intestinal fica um pouco mais lento. Ah, tá. Você queria comentar também? Porque, na verdade, não é o intestino que é preguiçoso, é o dono dele. É o dono dele. O intestino que, apesar do intestino, nele que está nervoso, né? A colite que é nervosa, né? Bom, falamos aqui do síndrome do colo irritável, falamos da doença de Crohn. Antes de falar do câncer, eu queria falar, o tratamento dos dois é semelhante? Como que é? A gente não... Doença de Crohn, tratamento. Você explicou o que é, a sintomatologia, mas e o tratamento? A pessoa fica... Como que é o tratamento daquela pessoa que tem uma inflamação em vários pontos do intestino ou do sistema todo digestório? O tratamento é medicamentoso. Medicamentoso. Certo? E quando o paciente não responde ao tratamento medicamentoso, certo? Você vai para a cirurgia. Então, você começa, logicamente, que o medicamento que você vai usar, certo? Vai depender, o que eu falei, do estadiamento que você fez do paciente. Certo? Você não vai começar com um tiro de canhão no paciente, né? Você vai começar, existem aquelas escalas de medicamentos e que depende muito, por exemplo, uma doença de Crohn perianal é uma doença grave, porque ela não responde muito bem a medicamentos. Entendi. Entendeu? Então, aí, muitas vezes, exatamente, muitas vezes já começa com medicações que a gente fala já do top. Entendi. Certo? Então, vai depender muito, certo? Não existe, vai depender muito do paciente, do tipo, né, também. Tem lesões perianais que não são tão graves, entendeu? Vai depender se em torno do ânus tem, se no reto tem, aí já é mais grave ainda. Então, isso é tudo escalonado. E é isso que vai determinar o medicamento que a gente vai usar. Doutor Célio queria fazer um comentário? Muitas vezes o tratamento vai depender da localização, como a doutora Luciana frisou, vai depender da extensão e da intensidade deste acometimento, se há presença de estreitamentos no intestino, se há presença de fístulas, se há presença somente de uma inflamação, se há presença de outras doenças associadas ao Crohn e
Às vezes é necessária a combinação de medicamentos para se chegar, não somente o medicamento, mas a combinação de medicamentos e algumas vezes a associação do tratamento medicamentoso com o cirúrgico. Certo, depende. Alguma coisa que você quer comentar Não, aqui, não, não? mas é mais ou menos isso mesmo que ele falou, que depende muito. A questão da perianal, igual a doutora Luciana falou, que é considerada uma doença, é considerada uma doença grave, vai muitas vezes fazer as duas coisas. Você usa remédio e cirurgia, muitas vezes, que é curetagem, essas outras coisas. Tá. Então, você vai usar as duas coisas, mas é tudo, igual o doutor Célio falou mesmo, de acordo com a localização e com o que causou. Então, por exemplo, de repente teve uma inflamação, foi tão grande que causou uma cicatriz muito grande que fechou a passagem do intestino, né? Entendi. Então, pois é, isso vai depender da localização. Certo. Bom, acho que o tempo desse bloco acabou. Ai, gente, hoje nosso tempo tá voando. Não, tá muito difícil. Tá, não tá voando. E eu Muito tinha rápido. tanta pergunta, nós vamos encerrar agora, daqui a pouco eu volto para ver pra gente falar um pouco do câncer e responder as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes não dá tempo, liga pra gente, 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Saúde intestinal e doenças do intestino, é sobre isso que estamos conversando. O intervalo, você sabe, é rapidinho, então daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Pense em Saúde e o tema de hoje, doenças do intestino e a saúde intestinal, que é tão importante para a sua saúde como um todo. Só que antes de continuar o debate e responder a sua pergunta, eu tenho uma dica para você. O curso de nutrição da PUC Minas, Unidade Barreiro, oferece atendimento gratuito para futuras mães que estejam entre o 1º e o 7º mês de gestação. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro. Serão desenvolvidas ações de acompanhamento de peso, esclarecimento de dúvidas sobre a alimentação mais adequada para gestantes, além de atividades de incentivo e preparo para a amamentação. As inscrições podem ser feitas na Avenida Afonso Vaz de Melo, número 1200, no Barreiro. Outras informações pelo telefone 3328-9543. Vou repetir, 3328-9543. Participe e pense em saúde sempre. Bom, tem pessoas mandando abraço aqui. Eu vou passar. A Sara, lá do Barro Preto, ela manda um abraço para o doutor Célio, diz que está de parabéns, e também para a doutora Luciana, que operou ela recentemente. Doutora Luciana. Obrigada pela participação, Sara. A Beatriz do Funcionários gostaria de saber qual a causa da diverticulite. Ela tem visto muito ultimamente. Antes de falar da causa, eu gostaria que você explicasse, inclusive, o que é a diverticulite. Primeiro, é o seguinte, é importante a gente fazer uma diferenciação da doença diverticulose. A diverticulose são umas bolsas que vão aparecer na parede do intestino, umas bolsinhas. Isso não é câncer, não é doença nenhuma grave, nada disso de importante. Quando há uma inflamação nessas bolsinhas, nessas alçazinhas, que a gente chama de diverticulite. Normalmente, o aparecimento da diverticulose está relacionado com tudo que nós falamos, ou seja, uma dieta pobre em fibras, as pessoas muito estressadas, tudo isso ajuda a aparecer. E com a idade, pela própria flacidez das paredes, isso vai aparecendo com muita frequência. Agora, a diverticulite é a inflamação dessas bolsas. E o tratamento vai depender do grau dessa diverticulite. Entendi. Se é uma inflamação leve, você trata às vezes só com antibiótico ou não. Mas aí, se, por exemplo, se houver alguma perfuração, às vezes você vai ter que internar o paciente, às vezes até fazer uma operação. Mas isso depende e você consegue isso através de um exame que é a tomografia. Ela pergunta assim, por que tem visto tanto ultimamente, tão frequente? Então vai muito do hábito alimentar mesmo, É muito, né? mas às vezes as pessoas falam diverticulite e elas não têm diverticulite, elas não têm inflamação. Elas têm a diverticulose, que é extremamente comum. Tá certo.
O José Carlos, do bairro Santa Cruz, ele perguntou, a gente já conversou sobre isso, mas vamos responder. Ficar segurando as fezes faz mal ao intestino? Os dois, vamos lá, cada hora um fala. Ele está bloqueando o reflexo. Ele teve vontade de evacuar. Nós temos no reto, nós temos os receptores. Quando as fezes chegam no reto, ela avisa, estamos aqui. Então, se ele fica segurando, se ele fica bloqueando, certo? Ele vai desenvolver nele a constipação intestinal. Certo. Porque ele bloqueia agora, depois ele não lembra que ele teve vontade, porque às vezes você precisa bloquear, porque você está numa situação que pode. Então, você bloqueia, mas depois você tem que lembrar que você bloqueou e tentar evacuar. Além do bloqueio, uma outra coisa que eu acho muito importante é que a retenção das fezes faz com que elas fiquem mais tempo dentro do intestino. Um contato maior das toxinas fecais que estão no conteúdo fecal, porque nós eliminamos escórias, né, pelas fezes e pela urina. Então, esse contato de substâncias tóxicas ou substâncias produzidas até por bactérias, elas provocam alterações na mucosa do intestino com o passar dos anos. Ou seja, terrível. Sim. Não vale a pena reter essas fezes. Além de ressecá-las com o tempo também. Tem pessoas que têm fezes extremamente ressecadas, inclusive precisam ser retiradas cirurgicamente, não é isso? Sim. Mas isso também é uma condição já patológica ou, às vezes, por todos esses processos que foram falados aqui ao longo do programa, falta de fibra, falta de água ao longo da alimentação? Depende do estilo de vida. Como a doutora Luciana disse, a retenção, né, promove uma desidratação maior ainda das fezes e algumas pessoas não respeitam o seu próprio ciclo. Entendi. E as fezes vão se acumulando no reto, elas vão se acumulando e cada vez perdendo mais água líquido. E elas vão ficando secas, realmente elas vão empedrando, que é o chamado fecaloma, que às vezes tem que ser retirado cirurgicamente. Realmente, você está falando de hábitos de vida, não só alimentares, atividade física, atividade física e sedentarismo. Eu gostaria que vocês falassem disso em relação ao funcionamento do intestino, doutora Luciana. Isso é importante não só para o funcionamento intestinal, para todas as que você estava falando, inclusive do câncer de colo, certo? É um dos fatores agravantes de risco. O sedentarismo para o câncer de colo? Sim. O sedentarismo, a obesidade, certo? A ingestão de muito alimento industrializado. Certo. Então, tudo que faz mal para o tudo que faz o intestino funcionar mal, também vai fazer mal para as outras doenças intestinais. Entendi. Certo? Porque, por exemplo, o alimento muito industrializado, ele tem muito corante, muito aditivo, certo? E isso pode desenvolver no paciente, certo, alguns antígenos. Entendi. Certo? Que isso é uma das coisas que explica, às vezes, a doença de Crohn ser muito frequente em locais muito industrializados. Tá. A Rita, lá de Lourdes, ela disse que há 3 anos ela tirou um pólipo coloretal de 3 centímetros e nunca mais fez exame algum. Ela gostaria de saber se esse pólipo pode voltar e se ela precisa fazer exames regularmente ou novamente. Se ela tirou um pólipo há 3 anos, primeiro a gente precisa saber, deve ser um pólipo benigno, né? Porque o pólipo ele pode ser benigno, ele pode ser um pólipo malignizado, então tem que saber, possivelmente é um pólipo benigno. Depende também do tipo de pólipo que ela tirou. O exame, que a gente falou, o exame da biópsia, o exame anatomopatológico. Normalmente, o que se recomenda é repetir essa colonoscopia de 3 a 5 anos após a retirada do pólipo. Então está na hora, está em tempo. Ela tirou 3 anos, vale a pena. Vai depender um pouco da idade da não pessoa, né? Vai variar um pouco e história do tipo familiar. de pólipo, como a doutora Magda disse. Ela não falou também, não. A Lúcia do Carlos Prates toma simvastatina para controle de colesterol, mas ela está tendo prisão de ventre, ficando às vezes mais de 1 hora no banheiro e sem conseguir. Ela diz, inclusive, que está com hemorroidas. Ela não pode deixar de tomar medicação e gostaria de saber o que fazer. Simvastatina pode? Não é uma queixa frequente dos pacientes com constipação intestinal associada à simvastatina. Ela pode até ter hemorroidas e pela dificuldade, pela constipação,
e uma coisa alimenta a outra. Entendi. Pelo fato de ter hemorroidas, ela tem receio de evacuar. Mas a civastatina Segura normalmente um não pouco. está muito associada com a Não, questão de não. direito. Não, Vale não. a pena investigar isso, você está comendo as fibras, bebendo tomando como água. foi bebendo água. fazer como um foi exame falado. de consciência. E quando a gente fala fibra, todo mundo pensa naquele pozinho só que coloca. Mas não, são alimentos com fibras, né? São as folhas, as legumes, os verduras, a fruta com casca. Exatamente. Ok. O Vicente do Nova Floresta, ele gostaria de saber se a ameixa seca é bom para funcionamento do intestino. É porque a ameixa, é porque nós temos o que faz o intestino funcionar, não só alimentos de fibra, nós temos alimentos laxativos também. Laxativos. A ameixa entra aqui. A ameixa é um Ameixa. alimento laxativo, principalmente a água, quando você põe a ameixa em infusão na água, essa água é laxativa. Bebe água depois É. no dia seguinte. Por exemplo, o mamão não tem fibra, mas ele é uma fruta laxativa, certo? Pouca quantidade. Agora, só ameixa não adianta não, certo? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, comi ameixa. Não, ontem eu comi mamão, não funcionou. Então, é um conjunto. Você precisa de fibras, alimentos laxativos e alimentos com fibras. Certo. Para você fazer esse balanceamento, que o Célio já falou. Você tem que ter uma alimentação balanceada. Ah, eu queria falar E sobre lembrar que câncer tudo coloretal. tem que ser associado com água. Pois é, porque Porque não também adianta só o nada você excesso de comer fibra. muita fibra e não tomar água, Vai você impactar. cria uma rolha, na verdade. Então, é o bom senso e o equilíbrio. Tá certo. Eu falei que eu queria falar sobre câncer coloretal e acho que não vai dar tempo. Vou fazer o seguinte, nós vamos fazer esse programa só mais voltado para o câncer coloretal, de repente, num outro momento, porque eu acho que é importante. Acho que ficou bem claro que todos esses problemas intestinais estão, claro, existem várias causas, mas muito relacionadas ao nosso hábito de vida, ao nosso hábito alimentar e às vezes até sedentarismo, obesidade. Isso é importante, porque são coisas que a gente pode trabalhar, né? Agradeço a presença, a Obrigada. participação de vocês. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas você pode revê-lo nos nossos horários alternativos. Eu gostaria de lembrar, então, novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir a sua missão evangelizadora. Se você ainda não está fazendo parte e quer saber como, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559. Infelizmente, o Penso de Saúde de hoje acabou, chegou ao fim, mas você pode então rever os nossos horários alternativos, terça às 5 da tarde e sexta, 1 da tarde. Obrigada pela sua companhia, até a próxima e vamos continuar fazendo juntos o Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e Pense Saúde sempre!